Eu sempre acreditei que nada poderia me surpreender depois de 10 anos trabalhando como cerimonialista. Já tinha visto noivas entrarem em pânico, padrinhos desaparecerem minutos antes da cerimônia, e até um bolo de casamento desabar bem no meio da decoração perfeita que eu passara meses planejando. Mas aquele sábado, tinha algo diferente no ar. Uma sensação inquietante que eu não conseguia explicar, como se o universo estivesse tentando me avisar que algo estava prestes a sair do controle. O casamento de Helena e Otávio era, sem dúvidas, o mais grandioso da temporada. O tipo de evento que parecia ensaiado para uma revista de luxo. Flores rarefeitas, luzes suspensas, músicos afinando instrumentos dourados. Enquanto eu verificava cada detalhe, eu sentia o peso da responsabilidade. Menos, aquele casamento seria meu cartão de visitas para fechar 2 contratos enormes. Nada podia dar errado. Nada. O fotógrafo da noite era um velho conhecido. Daniel, talentoso, meticuloso e um pouco excêntrico. Ele tinha o hábito de fotografar momentos que ninguém notava. O ângulo perfeito, dizia ele. Sempre estava escondido, esperando para ser descoberto. Eu confiava nele menos até demais, talvez. Não imaginava que seria justamente Daniel quem colocaria minha vida de ponta cabeça poucas horas depois. A cerimônia transcorreu impecável, como uma coreografia divina. A noiva surgiu brilhando, o noivo chorou na medida certa, os convidados suspiraram coletivamente. E eu observava tudo com aquela satisfação silenciosa de quem sabe que está entregando perfeição. Quando os recém-casados caminharam de mãos dadas rumo ao salão, eu respirei fundo pela primeira vez no dia. É isso, pensei. Hoje eu me consagro. E então veio o momento que nunca deveria ter existido. Enquanto a banda iniciava a primeira música, Daniel se aproximou de mim com o rosto lívido, segurando a câmera como se fosse algo perigoso. Você precisa ver isso. Agora, ele sussurrou. O tom dele menos baixo, urgente, quase aterrorizado, fez meu estômago gelar instantaneamente. Ele virou a tela da câmera em minha direção. E quando eu vi aquela foto, aquela maldita foto, eu soube na mesma hora, nada na minha vida voltaria a ser como antes. A imagem parecia implodir dentro de mim, enquanto meus olhos percorriam cada detalhe. A foto mostrava o corredor lateral da igreja, aquele espaço estreito usado apenas por fornecedores e equipe técnica. Tudo normal até aí. Mas no canto da imagem, havia uma figura, uma silhueta distorcida, escura, como se estivesse escondida atrás da porta. Mais estranho, a figura parecia estar olhando diretamente para a lente, como se soubesse que estava sendo observada. Não tinha ninguém lá! Eu juro! Daniel insistiu, a voz trêmula. Eu só senti que devia tirar essa foto, como se alguém tivesse me puxado para isso. Eu queria acreditar que era só um jogo de luz, uma sombra projetada, qualquer explicação lógica que aliviasse aquela sensação de queda livre no peito. Mas a verdade é que havia algo profundamente errado. Aquele rosto, se é que podia ser chamado de rosto, parecia familiar, como se eu já tivesse visto aquela expressão em algum lugar há muito tempo. Apaga isso, pedi, ainda tentando manter a postura profissional, só que antes que Daniel respondesse, a banda tocou um acorde dissonante, alto demais, cortando o clima com violência. Viramos ao mesmo tempo para o salão. Alguns convidados olharam para o palco, confusos. Foi apenas um segundo. Mas quando voltei a encarar Daniel, ele não estava mais segurando a câmera. E o pior, sua expressão havia mudado completamente. Ele parecia vazio. Daniel, chamei, dando um passo à frente. Ele não respondeu, apenas virou o rosto lentamente, como se estivesse ouvindo uma voz que eu não conseguia captar. Seus olhos estavam vidrados, fixos em algum ponto atrás de mim. Quando segui o olhar dele, arrepios percorreram minha pele. A figura menos, aquela mesma da foto, parecia agora estar muito mais próxima, na entrada do corredor que levava à cozinha. Não fazia sentido algum. Era impossível. Mas eu a vi, por menos de um segundo, antes que desaparecesse como fumaça. A partir dali, tudo se fragmentou. O som da festa, que antes parecia alegre e envolvente, se tornou abafado, distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Minha respiração acelerou, meu coração batia descompassado. Eu precisava tirar Daniel dali,
Precisava entender o que estava acontecendo, mas uma certeza me atingiu com força brutal. Aquela foto não era apenas um erro, ela era um aviso, e eu ainda não fazia ideia de quem menos ou o que estava tentando me alcançar. Puxei Daniel pelo braço, tentando veá-lo para fora do salão, mas ele resistiu como se estivesse preso ao chão. Ela voltou, murmurou, quase inaudível. Eu sabia que ela ia voltar. Meu sangue gelou. Quem era ela? Daniel nunca falava desse jeito. Eu o conhecia há anos. E aquele homem que tremia à minha frente parecia outra pessoa menos um reflexo distorcido do fotógrafo brilhante que eu admirava. O DJ abaixou o volume da música, talvez percebendo algo estranho, mas ninguém além de mim parecia captar o que estava acontecendo de verdade. Foi então que notei algo impossível. O corredor da cozinha, a menos que eu conhecia como a palma da minha mão, estava diferente, mais longo. Muito mais longo. As lâmpadas fluorescentes tremeluziam, uma a uma, como se um frio repentino percorresse toda a estrutura. Eu pisquei tentando corrigir minha percepção, mas a sensação de distorção só aumentava. Tudo ali parecia errado, alongado, silencioso demais, como se alguém tivesse esticado o corredor durante os poucos minutos em que eu estivera olhando para a foto. Ao mesmo tempo, os funcionários da equipe passavam apressados, como se nada estivesse fora do normal. Bandejas, copos, talheres, tudo fluía na rotina comum de um evento. Isso apenas intensificava meu pânico. Se eu era a única percebendo aquilo, então duas hipóteses surgiam. Ou eu estava perdendo a sanidade, ou algo estava usando aquele corredor para se aproximar. A figura da foto não saía da minha cabeça. Aquele olhar fixo, aquela presença. Ela quer falar com você, Daniel sussurrou, agarrando meu pulso com força. Meu coração disparou. Comigo? Como assim? Comigo. Ele manteve os olhos vidrados na escuridão do corredor, e a cada palavra dele eu sentia como se uma mão fria subisse pela minha espinha. Você fez algo anos atrás, algo que ela não esqueceu. Eu quis protestar, dizer que ele estava delirando, mas minha memória reagiu antes de eu conseguir formular qualquer resposta. Um nome esquecido, um rosto enterrado nas sombras da minha adolescência, tentou emergir, eu o empurrei de volta para as profundezas menos. Mas agora ele queria subir. Foi quando as luzes do salão piscaram, todas ao mesmo tempo. Os convidados riram nervosos, acreditando ser apenas um problema técnico. Mas naquele piscar de menos de um segundo, eu a vi. A figura estava no final do corredor. Não era mais apenas uma sombra, era uma mulher. Magra, pálida, com um vestido escuro colado ao corpo, a cabeça levemente inclinada, e os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando que eu finalmente a reconhecesse. Eu senti minhas pernas tremerem. A mulher da foto nunca deveria existir menos. Mas ela existia e estava ali, olhando diretamente para mim. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Recuei 2 passos, arfando, enquanto Daniel permanecia imóvel, como se estivesse hipnotizado pela presença dela. A mulher começou a caminhar. Lentamente, cada passo ecoava como se o som viesse de dentro da minha cabeça, e não do chão. Eu não conseguia gritar, nem pedir ajuda. O salão seguia em festa, mas para mim, tudo ficou mudo. Era como se só existíssemos nós 3 naquele corredor distorcido. Eu, Daniel e ela, a mulher que de alguma forma eu tinha tentado esquecer por mais de 20 anos. Por que você voltou? Consegui sussurrar, sem entender por que meus lábios formavam aquelas palavras, menos como se eu já soubesse a resposta. A mulher parou a poucos metros de mim. A luz falha do corredor iluminou seu rosto. Então eu lembrei, o choque foi tão brutal que minhas pernas quase cederam. Era Mariana, a menina com quem cresci, minha melhor amiga quando eu tinha 13 anos. A menina que desapareceu sem deixar rastros no verão de 2003, menos no mesmo dia em que discutimos pela última vez. O peso da culpa, que eu tinha enterrado fundo, voltou com força devastadora. Você me deixou lá. A voz dela não veio pelos ouvidos, veio pela mente, como um sussurro interno que me rasgou por dentro. A cena que eu lutei para esquecer invadiu minha memória com violência. O terreno abandonado, o esconderijo improvisado, a aposta infantil e cruel que fizemos. E o momento em que eu fugi
assustada, deixando Mariana para trás enquanto ela gritava meu nome. Eu passei a vida acreditando que ela tinha ido embora de casa, que a culpa não era minha, mas a verdade estava ali, diante de mim. Mariana nunca havia saído daquele lugar. E agora ela estava me cobrando. Senti o mundo girar. Tentei pedir perdão, mas minhas palavras se embaralharam no ar. Mariana deu mais um passo em minha direção, e a temperatura pareceu despencar. Daniel soltou um gemido abafado, como se também sentisse a presença dela atravessando seu corpo. Você precisa soltar, ele murmurou, com a voz fraca. Ela só quer que você admita. Eu fechei os olhos, as lágrimas escorrendo. Me desculpa, me desculpa. Eu era uma criança, eu tive medo. A banda no salão tocava uma música alegre demais para um momento tão sombrio. E então, menos como se algo tivesse sido libertado, o corredor começou a voltar ao normal. Quando abri os olhos, Mariana não estava mais lá. O corredor tinha o tamanho correto. A luz estabilizou, os convidados continuavam rindo e dançando como se nada tivesse acontecido. Daniel caiu de joelhos, respirando fundo, enquanto eu tentava processar tudo. A foto menos aquela foto proibida. Agora era apenas um borrão na câmera, como se a imagem tivesse sido engolida por estática. Mas dentro de mim, a verdade nunca mais seria apagada. Eu era uma cerimonialista reconhecida, admirada. Mas naquele dia, percebi que algumas histórias não pertencem aos salões de festas. Algumas histórias menos como a de Mariana, menos permanecem conosco para sempre, esperando o momento certo para serem vistas novamente.